Oi pessoal do meu canal! Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês na nossa terceira semana, no terceiro vídeo da série Diário Missionário. E eu quero compartilhar um pouco pra vocês sobre como que é ser um missionário urbano hoje na igreja local. Então, por que eu decidi falar sobre isso? Porque hoje eu vejo que alguns missionários que vão pra fora ter uma experiência missionária em outro país ou em outro lugar tem alguma dificuldade, ou muita ou pouca, enfim, de voltar a se relacionar com a sua igreja da mesma forma. A sua igreja, eu digo a sua igreja local. E isso é algo que eu acredito que deve ser falado, que tem que ser falado. Porque a igreja local é onde a gente vai pegar tudo aquilo que a gente aprendeu no campo missionário e colocar em prática. Se Deus falar pra você ficar, amém, isso é maravilhoso. Mas se Deus falar pra você voltar feliz, para você conseguir voltar entendendo que isso é uma grande bênção também, porque você tem para onde voltar. Então, se você tem essa oportunidade, é uma ótima e feliz oportunidade. Veja isso como algo bom. Então, a primeira dica sobre como é essa reintegração seria: veja isso como algo bom, veja isso como algo feliz, e abrace essa oportunidade que Deus está te dando. Uma segunda dica que eu pensei em dar para vocês também: pratique bastante a sua obediência. Algo muito importante no campo missionário, a gente acaba desenvolvendo muito sobre como ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. Só que uma coisa muito importante para o missionário urbano, o missionário que está inserido na igreja local, entender é que o Senhor, ele também se move na obediência. Se você tem convicção que Deus falou algo, e aí você vai e fala para o seu pastor, e o seu pastor diz algo diferente, obedeça o seu pastor, obedeça a sua liderança. Porque eu pego a história de Davi e tomo totalmente como exemplo. Porque Davi, ele sabia desde muito jovem para que Deus tinha chamado ele. Mas em nenhum momento Davi quis ser maior que a sua liderança. Em nenhum momento Davi quis acelerar o trabalho de Deus, digamos assim. Então Deus, ele se move no seu tempo e ele é muito correto no seu tempo. Isso é algo muito importante e vale a pena nós missionários desenvolver a nossa obediência, a nossa submissão. E isso é muito forte, é muito importante, porque na hora certa, aquilo que o Senhor falou com você, Ele vai falar também com a sua liderança e Ele vai concretizar na sua vida. Mesmo que Ele não fale com a sua liderança naquele momento, na hora certa, todas as coisas vão cooperar. E se isso que você ouviu é de Deus mesmo, vai acontecer. Então, essa é uma dica maravilhosa. Não tente fazer o trabalho de Deus. O que mais que eu posso dar de dica? Eu liguei aqui a câmera e tô conversando com vocês, gente. É bem espontâneo. Uma outra dica para o missionário que voltou para a sua cidade e está agora no campo urbano de missões tenha paciência com a sua igreja. Tenha paciência com os irmãos da sua igreja, tenha paciência com os antigos da sua igreja, tenha paciência com os anciãos da sua igreja. Mais uma vez, não é eu que sou responsável de convencer ninguém, eu não convenço ninguém do que Deus quer fazer. A única coisa que eu posso fazer é obedecer e ser perseverante, ser fiel, ser ali, sabe, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Mas o que eu quero dizer com isso? Seja perseverante, seja obediente, dê um bom exemplo. As pessoas não vão te ouvir se você for aquele missionário rebelde. As pessoas não vão te ouvir se você for aquele missionário que: ai, só eu ouço a voz de Deus, ninguém aqui na minha igreja ouve a voz de Deus. Você não vai ter moral nenhuma pra falar algo de Deus se você é o primeiro a não ouvir as pessoas, se você é o primeiro a não submeter a sua liderança. Ter paciência, porque as pessoas, elas não viveram o que você viveu, elas não experimentaram o que você experimentou. Então agora, assim como Deus foi paciente com você, assim como Deus foi aquele pai que te ensinou, traz as pessoas para você ensinar também. Traz as pessoas para mais perto de você, conversa com elas, fala aquilo que Deus falou com você. Não é aquela conversa de: olha, tá todo mundo errado, eu que tô certo, nós que estamos certos porque eu aprendi isso. Isso não é esse tipo de conversa. É o tipo de conversa sobre ouvir a voz de Deus. É o tipo de conversa sobre ler a Bíblia, sobre orar. Coisa que pra pessoa
que tá na sua faculdade, que tá no seu trabalho, é muito difícil. Então a gente que tem que trazer ela para essa rotina, criar essa rotina no dia a dia dela. É esse tipo de conversa que a gente precisa introduzir na nossa igreja local. Não palavras de condenação ou palavras de às vezes até não diretamente, mas falando, desfazendo o que seu pastor falou, desfazendo o que a sua liderança falou. Não faça isso, porque quando você faz isso, você perde totalmente a razão, você perde totalmente a autoridade de ser um homem ou uma mulher de Deus. Seja obediente, seja submisso, ame as pessoas. Tenta desenvolver esse hábito de ouvir também o que as pessoas estão passando. Às vezes, a gente que foi pra fora, que passou por situações muito difíceis ou que passa situações muito difíceis, a gente quer falar das nossas dificuldades, falar do que foi ruim, falar do que eu já passei. Mas na verdade, naquele momento, talvez não é isso que a pessoa precisa ouvir. Às vezes ela precisa que você vá pro mundo dela, tente olhar a vida da perspectiva dela e dê um conselho que ela possa cumprir. Não assim, rebater a dificuldade dela com a sua dificuldade. São âmbitos totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes. Então a gente precisa também se colocar no lugar daquela pessoa que tá na faculdade, que tá na escola, que tá no trabalho e precisa de um conselho baseado no que ela tá vivendo hoje. Ok, um ótimo conselho para terminar com chave de ouro: procure criar raízes. Para o missionário é muito difícil criar raízes, porque a gente acaba tendo aquela imagem, a gente começa a ver o mundo como um mundo mesmo, a gente começa a sonhar com as nações, sonhar com lugares altos, com lugares inalcançados. Mas criar raízes é muito importante. Criar raízes faz com que você desenvolva projetos. Se você fica sempre com a mente fora, longe, você não consegue desenvolver projetos. Você não consegue desenvolver algo dentro da sua igreja, você não consegue servir. Você sempre pensa que os seus planos, os seus projetos para outras nações são maiores do que os seus projetos nessa nação que Deus te fez nascer ou que Deus te colocou. Então crie raízes, entenda que o Senhor não te colocou nesse lugar em vão, não te colocou nesse lugar à toa. Então é isso, gente. Esse é meus conselhos sobre como reagir ao voltar para a sua igreja local, para a sua cidade natal ou para a cidade que você já estava morando antes de ser enviado. Como os choques de realidade são grandes, mas a gente ter o coração em Deus e ter certeza que na hora certa Ele vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. É só você ser perseverante, é só você ser fiel, que Ele vai te abrir as portas, seja para onde for, Ele vai te enviar para a sua missão. E isso não é só sobre a geografia, isso fala da missão da sua vida, não só aonde você está, mas quem você é. Então é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Não deixa de dar o like aqui no meu vídeo, de comentar, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não se esquece de ativar o sininho para você receber sempre que eu estiver lançando vídeos novos. Espero que eu tenha te ajudado ou esteja te ajudando de alguma forma, para você que quer ser, vai ser ou é um missionário. Que Deus te abençoe, viu? Não tenha medo, vai nessa força, que sempre o Senhor vai te dar ousadia para cumprir a missão que Ele vai te dar, que Ele te deu, ou que você está. Então é isso, um beijo grande, até a próxima, tchau!